Eu quero hoje compartilhar com você, na nossa sexta, olha, foi tão rápido. É porque na última você pregou. Na nossa sexta, penúltima ministração da nossa série Orando a Palavra. E o tema de hoje é: ouse pedir o que deseja. Ouse pedir o que deseja. Hoje nós vamos aprender sobre oração ousada, oração corajosa, oração extravagante, oração com interesse. Apóstolo, que tipo de oração é essa? Não é uma oração, sabe assim, despretensiosa. Como assim oração despretensiosa? Oração despretensiosa é aquela que você começa no seu carro, começa lavando uma louça, começa às vezes ali andando, fazendo uma caminhada. Você vê uma árvore, você vê o céu, aí você começa a, agradecer ao Senhor, você começa a louvar, você começa a adorar, e aquilo vai tomando às vezes uma dimensão maior, e de repente você é tomado em línguas, e aquilo vai crescendo, e de repente você para debaixo de uma árvore, e começa a sapatear, e aquela coisa toda, começou despretensiosa, mas tomou uma proporção alarmante. Às vezes não, ela começa despretensiosa e você terminou a caminhada com o seu coração grato, transbordante, feliz, pleno, porque você falou com o Senhor falou com você, e você ficou feliz porque você sai literalmente, com o seu coração cheio de Deus. Mas o que eu quero te dizer sobre essa oração de hoje é a oração com interesse. A oração que quer de fato que o Senhor te responda de acordo com aquilo que você está pedindo. Porque tem oração que a gente diz assim: Senhor, mas eu submeto essa minha vontade à tua vontade. Mas tem oração que você diz: Senhor, Pai, tu sabes que esse é o desejo do meu coração. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. É interessante porque essa semana eu tive uma experiência com Deus e hoje eu tive um embate com Deus. Segunda eu tive uma experiência com Deus, linda, maravilhosa. E hoje eu tive um embate com Deus, que eu te falo que quase que eu venho mancando para a igreja. Igual Jacó. Qual foi a experiência? Eu acordei pela manhã de segunda-feira, com o Senhor falando, uma voz, que é a voz de Deus, claro, falando no meu espírito sobre a oração de Jabes. Quem já leu na Bíblia, quem já leu o livro, a oração de Jabes, quem já ouviu falar desse termo, a oração de Jabes? Alguns dizem a oração de Jabes, mas hoje eu vou falar oração de Jabes até o final da palavra. Oração de Jabes. E eu acordei com essa... Eu li há muito tempo atrás esse livro, ele foi moda mesmo, e vendeu assim milhões de cópias, e todo mundo falava sobre a oração de Jabes, oração de Jabes. E eu acordei com essa palavra, oração de Jabes. E aí eu fui lá, procurei, li e tal, olhei o que eu tinha a respeito de oração de Jabes. E passou a segunda-feira inteira Deus falando comigo sobre a oração de Jabes. Terça-feira, algumas vezes ouvi essa oração de Jabes. Eu queria pregar a oração de Jabes. Porém, na última vez que eu preguei, eu preparei uma palavra, e essa palavra ela tinha duas partes. E a outra parte eu falei, bom, eu termino na próxima pregação, na próxima vez que eu vou pregar, eu vou estender essa palavra e a gente vai completar esse raciocínio que eu comecei na semana anterior ao que o apóstolo pregou. E aí acordei de manhã com uma boa parte da palavra já preparada. Quarta-feira, feliz, A palavra já quase que toda preparada. E aí eu comecei a concluir a palavra e o negócio não andava. E Deus me apertando, oração de Jabes, oração de Jabes, oração de Jabes. E eu, Senhor, mas eu estou com o meu sermão quase que pronto. 80% do sermão pronto. E aí, minha mente fez assim, ó. Como que a minha mente fez? Quem consegue reproduzir como minha mente fez? Só as mulheres compreendem o que a mente faz.
E esse durou umas 3, 4 horas. E eu com Deus, Senhor, mas eu quero essa palavra. Senhor, eu prego outro dia, eu prego um domingo. Eu falo com o apóstolo, deixa eu pregar um domingo desses. E aí vou pregar sobre a oração de Jabes. Não, aí eu falei com ele, não, eu vou terminar a série. Ele falou, não, a série termina a semana que vem. Então não vai dar para você terminar a série, é agora ou nunca. E eu fui para o quarto lá, que eu trabalho. Falei, ai meu Deus, vamos começar do zero. E aí já eram 11 horas da manhã. E os pastores me apertando, apóstolo a palavra, apóstolo a palavra. O apóstolo resolveu almoçar hoje, queria que eu fizesse um almoço para ele. Aí foi eu fazer almoço e tal. E eu falei, meu Deus, e agora, Senhor, me dá graça. E eu falei, hoje eu vou ter que chegar atrasada no culto. Mas Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar com você sobre a oração de Jabes. Porque eu estou falando com você aquilo que Deus falou comigo e aquilo que Ele quer que você receba nesta noite. Aqui na igreja, online também, o Senhor quer receber, o Senhor quer compartilhar com você essa palavra que você receba. E 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, a oração de Jabes. Uma oração ousada. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. 2 versículos apenas. E eu creio que Deus quer transformar a sua vida de oração a partir dessa palavra hoje. Eu não sei quantos de vocês já leram essa oração. Quantos aqui já leram a Bíblia inteira, pelo menos uma vez na sua vida? Levanta a mão, por favor. Não são muitos. Coloque isso como um alvo para cada novo ano. Tem muitos grupos aqui na igreja que todos os anos estabeleceram de ler a Bíblia inteira juntos. Mas eu não sei quantos de vocês já leram 1 Crônicas inteiro. Alguém aqui já leu o livro de 1 Crônicas inteiro? Os primeiros 8 livros, aliás, os primeiros 8 capítulos de 1 Crônicas narram uma genealogia. Gente, quando você começa a ler a Bíblia e chega na genealogia, o que você faz? A maioria aqui não vai mentir dentro da igreja, que é pecado 3 vezes. Pecado triplo. Você dá uma paulada de página. Você fala, bom, isso aqui eu acho que não estou sabendo ler esses nomes. É quase que mais um curso de grafia, de leitura, do que propriamente, né, o envolvimento. Deus quer falar com você. E uma vez eu ouvi uma palavra, um testemunho, de que uma pessoa chegou na igreja e falou assim, se Deus quiser falar comigo, Deus vai falar meu nome. E o pastor começou a ler a genealogia e tinha o nome do cara. Eu vi o testemunho, não sei se é verdade, mas eu vi esse testemunho. Né? Não sei se o cara estava apelando, mas ele deu esse testemunho. Mas os 8 capítulos primeiro de Crônicas narram uma genealogia de Adão até Abraão, depois de Abraão até Jacó, de Jacó até Davi, de Davi até o cativeiro, e finaliza os últimos capítulos falando sobre a genealogia das 12 tribos, dos filhos de Jacó. Cada um deles e a sua descendência, nome por nome dos pais, e vai caminhando os filhos, e você vai lendo o nome. E você vai lendo, Lemuel, e você vai lendo, alguns você gagueja, e alguns você não lembra, não sabe direito o nome, pula, porque não interessa a você, né? Não tem uma revelação ali, e nada e tal. Agora, preste atenção. O interessante é que no meio dessa infinita genealogia, lá no capítulo 4, no versículo 9, entra esse texto. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Você pode ver antes, vai falando nome por nome. Você pode ver depois, vai falando nome por nome. Ninguém sai falando assim, sabe? Porque a Bíblia, nesse texto, aliás, esse livro não foi escrito por um mineiro.
Que mineiro é assim, sabe fulano? Que é parente de ciclano, que não sei o que lá. Aquele que mora naquela casinha verde, que tal, né? A gente vai contando assim. Mas não, era nome por nome da sua descendência. Mas quando chega em Jabes, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes. Por quê? Porque com dores dei à luz. Então Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, e aí vem a oração de Jabes. Tomara, Senhor, que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E o texto termina dizendo, e Deus o quê? O que está escrito no texto? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. De repente o texto é interrompido por uma menção. Jabes. O que Jabes fez? Não é apenas uma menção, mas algo específico acerca desse homem. Oração. Diga comigo, oração. A oração de Jabes. É um livro bem conhecido. Talvez alguns aqui até tenham em casa. Na época, o autor do livro, ele encorajava algumas pessoas a ler, a dizer esse versículo bíblico todos os dias pela manhã. E que Deus ia começar a fazer algo na vida deles. E quando você vai lá na página, tem muitos testemunhos de pessoas que tiveram a sua vida transformada fazendo essa oração todos os dias. Apóstolo, então a partir de amanhã eu vou fazer essa oração. Amém. Se Deus falar com você sobre isso, faça. E aí esse texto, ele salta aos nossos olhos. Porque eu creio que Deus vai levantar muitos Jabes aqui nessa noite. Deus vai levantar homens e mulheres com uma oração ousada, com uma oração corajosa. Mas mais do que isso, o Senhor vai transformar as suas orações comuns em orações ousadas. Diga comigo, orações comuns em orações ousadas. Orações corajosas, orações respondidas. É assim que eu quero que a minha oração seja. Hoje, quando nós levantávamos a mão ali para o sul, orando, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, quantas pessoas estão dia e noite em vigílias de oração, orando pelo sul, orando por pessoas, orando por familiares. Senhor, ouve as nossas orações, Senhor. Que o Senhor possa estancar a chuva, que o Senhor possa baixar os rios, que o Senhor possa restituir aquilo que foi consumido, aquilo que foi engolido, aquilo que foi destruído. Senhor, restaura, restitui. E nós queremos que as nossas orações sejam respondidas, meu querido. Quem foi Jabes? Pergunta para o teu irmão, quem foi Jabes? A história de Jabes, e aí eu quero te dizer algumas coisas que de fato são tão importantes. A oração de Jabes começa declarando algo muito importante. Declarando o seu fim antes do seu início. Fala sobre quem era Jabes no final da sua vida. Foi Jabes mais ilustre do que todos os seus irmãos. E é interessante porque alguns estudiosos, alguns comentários dizem que Jabes tinha outros irmãos e que talvez ele fosse o preferido da casa. Mas ao mesmo tempo eu comecei a estudar sobre isso e é interessante porque quase toda família, no geral, tem um filho que se destaca, ou dois filhos que se destacam, que às vezes é mais próspero, que às vezes é o mais inteligente, que às vezes é mais corajoso, às vezes é mais ousado, se dá melhor na vida do que os outros. Ah, apóstola, você está gerando isso na minha família para saber quem é o mais, quem é o mais próspero? Não. Eu estou dizendo que há um estudo sobre isso.
que em quase todas as famílias existe um dos irmãos que se destaca mais do que os outros. E aqui o texto diz que foi Jabes mais ilustre do que todos os outros seus irmãos. Porém, o texto também fala que Jabes tinha um nome que não era de alguém afortunado. Um nome que não era abençoado. Um nome que não era de alguém que ia dar certo na vida. Alguém que seria notável. Jabes nasceu e recebeu um nome que significa pesar, sofrimento, tristeza, dor. A mãe de Jabes, com certeza, teve um parto de sofrimento. Um parto com dores. E ela denominou o seu filho assim. Agora, preste atenção, a vida inteira, Jabes seria lembrado como alguém que causou sofrimento e dor para sua mãe. Todas as vezes que a mãe chamava Jabes, ela se lembrava. Até porque, no Antigo Testamento, aliás, na Bíblia toda, a gente vê isso, né? Vemos que muitas vezes, principalmente no Antigo Testamento, nós vemos que os nomes, eles eram dados de acordo com algumas circunstâncias. Os nomes traziam em si um significado importante e muitas vezes até apontavam um destino para o filho que recebia o nome. Então, o nome na Bíblia é algo muito importante, é algo determinante, é algo que carrega em si um cumprimento. E Jabes recebeu um nome de dor, tristeza, sofrimento. E ele carrega esse nome, mas eu creio que há um momento na vida de Jabes que ele diz: eu não quero que o meu fim seja determinado pelo início da minha vida. Eu não quero que o fim da minha vida seja resultado daquilo em que eu fui gerado, ou do meu nascimento, ou da minha história enquanto eu era um bebê. Sabe, querido, eu quero te dizer uma coisa. Muitas pessoas têm um começo de vida muito difícil. Eu tenho certeza que aqui, muitas pessoas tiveram um começo de vida triste, traumático. Alguns tiveram um início de vida cercado de rejeição, dores, abusos, humilhações, vergonha, comparação, violência. Eu sei que há histórias que são muito tristes. Outros experimentaram em circunstâncias da sua vida alguns traumas, algumas experiências, circunstâncias que mudaram completamente a história da sua vida. Estava tudo numa rota e de repente acontece alguma coisa que o seu mundo vira de cabeça para baixo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. É importante você entender isso. O início da sua vida, meu querido, não depende em nada de você. A gente é muito impotente diante do início. O início de um casamento, o início da nossa vida. A gente é meio impotente, mas no início da vida, você depende exclusivamente dos seus genitores. Quem trouxe você na barriga, nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses, nos primeiros anos. Onde você nasceu, quem foi sua família, quais eram as suas posses, sabe? Nada disso depende de você. E depois, no decorrer também da sua história, muitas situações, muitas circunstâncias podem ter desconstruído você. Desconstruído a sua infância, desconstruído a sua adolescência, destruído os seus sonhos, roubado a sua pureza, roubado a sua ingenuidade, a sua integridade, o seu valor próprio, sabe, os seus sonhos, aquilo que você desejava ser um dia, na sua profissão, na sua família, na sua carreira, e você pode, em alguma circunstância da sua vida, ter sido roubado naquilo de mais especial e mais importante que havia em você. Todos nós vivemos algumas situações na nossa vida que fogem do nosso controle. Todo mundo já passou por isso. Alguma coisa na sua vida que fugiu completamente do seu controle. Mas o que esse texto nos ensina, o que a oração de Jabes nos ensina,
é que nós podemos decidir mudar de vida a partir de decisões e escolhas que fazemos. Isso se chama posicionamento. Jabes tomou em algum momento da sua vida, que o texto não diz quando foi, mas em algum momento da sua vida, ele se posicionou diante daquilo que ele desejava ser em Deus, e não diante daquilo que o seu nascimento havia proporcionado ao seu próprio nome e talvez ao seu próprio destino. Uma oração tem esse poder. Uma oração tem esse poder, e principalmente uma oração ousada. Diga oração ousada. Então não importa qual foi o seu começo, não importa qual seja o seu estado atual, meu querido, a palavra de Deus nos ensina que nós podemos, você pode, eu posso, nós podemos sair de uma vida de dores, de uma vida de sofrimento, de uma vida de pecados, de uma vida de maldições, para uma vida abençoada, próspera, relevante e significativa. Essa é a oração de Jabes: Senhor, eu quero ser alguém relevante e significativo nessa terra. Sabe, eu quero fazer diferença na terra. Eu não quero ser mais um irmão, eu não quero ser aquele que trouxe sofrimento para minha família, eu não quero ser aquele que minha mãe olha para mim e começa a contar a história do meu nascimento e fala: aquele dia eu quase morri, quando meu filho nasceu. Eu não quero que minha mãe me veja assim, eu não quero que essa seja a minha história, eu não quero que esse seja o meu fim, mas eu creio que o Senhor pode mudar o meu destino. Então, Senhor, eu quero lhe pedir nesta oração que me abençoes. E aí, Jabes pede ao Senhor 4 coisas. Quero, Senhor, que me abençoes, que alargue as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão e que me preserves do mal. 4 pedidos que mudou o destino e fez com que Jabes fosse um homem notável na terra. Fez com que uma genealogia fosse interrompida para falar sobre algo tão pessoal que é a oração. Sabe, queridos, eu não sei quanto tempo você tem de oração diária. Eu não sei quanto tempo você tem de oração semanal. Eu não sei quantas respostas você tem sobre suas orações. Eu não sei como é a sua vida de oração. Mas o Senhor diz, nesse texto que lemos, que a vida de Jabes foi notável, porque ele viu o quanto ele orava. A sua oração tocou os céus, tocou o coração de Deus, tocou a história, tocou uma genealogia capaz de parar uma genealogia para mencionar a oração, a profundidade, a complexidade e o poder de transformação que tem uma oração. Então a primeira coisa que Jabes pede é que me abençoes. Levante a sua mão direita comigo e diga: Senhor, eu lhe peço que me abençoes. A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece, com ela Ele não traz desgosto. Eu não sei qual é a dimensão de bênção que você acredita que existe nas mãos do Senhor. Eu não sei o que no seu entendimento você compreende acerca de bênção. Ser um homem abençoado, ser uma mulher abençoada, ser um casal, a sua família. A palavra do Senhor diz: a esposa abençoada dentro da sua casa, no interior da sua casa. Eu não sei o que você pensa sobre a sua profissão, na sua profissão você ser um homem ou uma mulher abençoado. Eu não sei o que para você significa ser um jovem abençoado nessa terra, uma mulher abençoada nessa terra. Mas a oração de Jabes é para aquele que não se contenta com pouco. A oração de Jabes, tem gente que está pensando, será que isso é verdade ou não? A oração de Jabes é para aqueles que não se contentam com pouco.
A oração de Jabes é uma oração que nos ensina a sair da mediocridade. Sair da vida comum. Apóstolo, mas eu pensei, né, que como crente, eu tenho que... Não, querido. Como crente, você precisa almejar algo na sua vida. Você precisa ter desejos nobres. O nobre projeta coisas nobres. O apóstolo falou muito sobre esse tema nessa área no domingo. Então ouve a palavra e comece a perceber sobre isso. O Senhor quer de fato que você tenha algo que você possa testemunhar a seu favor. E às vezes a gente pensa, meu querido, que simplicidade é você não ter. Não, simplicidade é você ter e saber para que você tem. Simplicidade é aquilo que você tem, não ter você. Não ter o seu coração. Não encantar a sua mente. Não mudar o seu olhar, não mudar o seu jeito de tratar as pessoas. Nós precisamos muitas vezes ser liberto de conceitos do mundo, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa saber até orar. Porque às vezes a gente chega num leito de um hospital e a gente fica tímido em orar por alguém que está doente, porque a gente fica com medo de escandalizar, de chocar, de pagar mico, de fazer alguma coisa nesse sentido, entendeu? Mas o Senhor não quer que você seja alguém tímido na sua oração. O Senhor quer que você apresente a Ele os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então a oração de Jabes é para aquele que não se contenta com uma vida de escassez. Mas não é só escassez na sua mesa, mas é escassez nos seus relacionamentos. Sabe, uma pessoa que só cumprimenta o outro. Não. Uma pessoa que, sabe, malemar sabe o nome dos seus amigos de trabalho, das pessoas que caminham com você, das pessoas que treinam com você, que estudam com você, pessoas que são superficiais, que são, sabe, muito rasas no relacionamento. Você pergunta para alguém, e aí como que você vai? A pessoa nem, sabe, você não dá nem tempo para ela responder, porque se ela responder e sentar e começar a falar com você, meu Deus, perdi meu tempo. Finge que está no telefone celular para não falar com ninguém. No ponto de ônibus. Sabe, queridos? Meus filhos costumam dizer assim: mãe, sabe quando alguém sabe que ficou velho? Quando, meu filho? Ele fala assim: quando você começa a conversar com quem você não conhece. Essa é uma indireta direta que eles dão para mim. Porque eu converso com todo mundo. Essa semana eu falei assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu mansidão. Eu estava lá na fila do supermercado e tinha fila para caixa rápido. 2 aqui e 2 aqui. O daqui não tinha ninguém. 1 caixa, 2 caixas vazios e a gente aqui na fila. E na fila de lá, 3, 4, tinha 2 pessoas. Só que, como a gente estava todo mundo aqui, não tinha mais ninguém ali. Chegou uma pessoa e foi no caixa de lá. Chegou outra pessoa, foi no caixa de lá. E ninguém para atender a fila daqui, só foi crescendo. Aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, mas ele devia chamar quem está numa fila só, e não, né? Ou um caixa para uma fila e outro caixa. Fiquei pensando aqui quietinho, né? 5 horas da tarde, quer dizer, você já com o pãozinho quentinho, já querendo correr para casa. Aí quando eu cheguei no caixa, falei, moço, olha só, tem 2 caixas e aqui não tem ninguém. Será que você não poderia ver a possibilidade? Falei bem manso, mas por dentro estava assim, meio que irritado. Falei, não, mas eu não vou me irritar com o moço. Aí ele falou, nossa, é verdade, eu vou ver isso aqui. Aí ele falou assim, pastora Silvia? Aham. Minha mãe é da igreja. Eu já fui da igreja. Eu falei, amém. Conheci pela voz. Eu falei, nossa Deus, obrigado, Senhor. Porque já pensou se a minha voz vem como um chicote? Oh! Já se eu chego assim, poxa vida, que coisa desorganizada aqui. Você não está vendo que tem uma fila gigante aqui? Ninguém... Irmão, você perde a bênção. É igual quando alguém te buzina atrás de você, reclama, sai ultrapassando o seu carro, acelerando, botando a mão para fora e passa e vê, projeto vida no carro. Irmãos, vê o cara passando no sinal fechado, sinal vermelho, quase atropelando, o cara não para na faixa de pedestre.
E aí acelera, quando chega na faixa do pedestre, ele acelera. Ao invés de ele parar e você falar, meu Deus, projeto vida. Então é escasso nos relacionamentos. Pessoa medíocre não é só uma pessoa, sabe, que não tem algumas coisas em casa. Não, não, não. Mediocridade se mede no comportamento. Não é só na oração. Isso reflete em tudo quanto nós fazemos. Esses dias atrás eu soube que uma pessoa acelerou em cima de um diácono no estacionamento. Eu cheguei aqui e pedi perdão. Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, Senhor. Perdoa os irmãos que não são irmãos, são primos. É primo, filho de outra mãe, outro pai, eu não sei, Senhor. Porque o irmão diácono, eu cheguei aqui na igreja para trazer meu filho, 6:45 da manhã, domingo. E os diáconos estavam aqui na porta, num círculo bonito de oração. Que não é um círculo de oração de verdade. Orando. Sabe, eu fiquei tão constrangida que eu saí quietinha, assim, os irmãos tudo orando. Para depois chegar no culto das 10, uma irmã quase atropelar o coitado do irmão. Minha vontade era pegar a irmã e sacudir ela pelo braço, botar ela lá. Não, a próxima escala é você que vai ficar ali. Porque, irmãos, em nome de Jesus, nós não podemos ser escassos. Desculpa, acabou que virou um apacentamento aqui, virou um gabinete. Mas tem hora que eu não posso. Amor, não me deixa pregar mais assim. Porque às vezes a gente quer só que o Senhor ouve a nossa oração. Como o Senhor vai ouvir sua oração aqui dentro se você quase atropelou o irmão lá fora? Se você fechou o outro irmão, se você não cumprimentou ninguém, irmão, seu coração chegou aqui, sabe, enfurecido por alguma coisa. Escassez nas emoções. A oração de Jabes é para aquele que quer mais de Deus. Aquele que quer de fato ter uma vida diferente, uma vida próspera, uma vida abundante. O texto diz, querido, Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Eu quero te perguntar, meu irmão, em nome de Jesus, o Senhor falaria isso a seu respeito? A sua genealogia teria isso? Teria isso? Franklin foi o mais notável entre os seus irmãos. Você teria isso no seu nome? Marcelo, o mais notável entre os irmãos. Se destacou. Cleusa se destacou entre os seus irmãos. Sabe, queridos, o que o Senhor falaria? Será que a nossa genealogia na genealogia ia passar batido o nosso nome? Ou ia parar para falar algo a nosso respeito? Eu gostaria, querido, que na minha genealogia alguém pudesse falar: Silvia, peraí, deixa eu falar alguma coisa sobre ela. Eu gostaria. E o texto aqui diz que quando Jabes orou, ele disse: Senhor, me abençoa. Senhor, eu quero ser alguém abençoado. Eu quero que a tua bênção ela se manifeste na minha vida. Eu quero que as pessoas vejam que na minha vida há relevância, que na minha vida há influência, que na minha vida, Senhor, não há escassez, que a minha vida, Senhor, é uma vida transbordante. Eu não quero que haja escassez na minha vida espiritual, na minha mesa, nos meus relacionamentos, nas minhas emoções, na minha vida espiritual. Eu não quero na minha vida familiar. Eu quero ser abundante. Eu quero ser de fato, Deus, reconhecido, ilustre entre os meus irmãos. A oração de Jabes, ele faz esse pedido: Senhor, me abençoa. Segundo lugar, alargue as minhas fronteiras. O que é alargar as fronteiras? É de fato ampliar o seu território. É dar a você algo mais. Diga para o teu irmão: é dar a você algo mais. É ir além. O apóstolo diz assim, que uma das nossas bases, uma das nossas premissas básicas na igreja, minha paixão é por vidas. Mas eu digo que há outras premissas muito importantes. E uma delas é desafiar você a ir além. Ir além. Ser alguém melhor. Mas não é ser alguém melhor para que as pessoas te invejem. Não, é ser alguém melhor para que você inspire pessoas.
para que você mostre que é possível, que é provável. O improvável aqui pode ser abundante, pode ser próspero, pode ser frutífero. Aquele que chega aqui improvável para realizar algo, pode sair daqui com as suas mãos abençoadas para fazer. Aquele que chega aqui sozinho, solitário, abandonado, rejeitado, ele vai ser pai de família, vai ser mãe de família. Aquele que chega aqui completamente destruído na sua imagem, eu creio que o Senhor, por uma palavra, transforma a sua vida de tal maneira que ele sai daqui motivado a ir além. Queridos, eu conheço muitos testemunhos de pessoas que chegaram aqui destruídas, endividadas, drogadas, viciadas, alcoolizadas. Nós temos pastores no ministério que a primeira vez que pisou nessa igreja chegou aqui completamente embriagado. Tem pastores que chegaram aqui, primeira vez na igreja, chegaram aqui com drogas no bolso. Tem pessoas que chegaram aqui hoje, estão casadas, abençoadas, com filhos, apresentando seus filhos, ministrando na presença do Senhor, e que chegaram aqui debaixo de um veredito de morte. Por quê? Porque o Senhor alargou as fronteiras. Desejo de ir além. Contentamento e gratidão é algo que nós precisamos ter na nossa vida, mas não falta de visão. Não seja grato e não seja contente, satisfeito demasiadamente para perder a visão de conquista na sua vida. Há algo mais para você. Há algo mais para você. Nunca chegue diante do Senhor, sabe, com aquela coisa assim, tá bom, Senhor. Tá bom, Senhor. Levante os seus olhos. E assim como o Senhor fez com que Abraão olhasse para o céu, já idoso, já velho, já não mais podendo ter filhos, já não mais, podendo viajar, já não mais podendo construir algo novo, o Senhor diz, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar novo, começar algo novo, começar um povo novo, uma descendência eu vou te dar, mais, incontável, assim como as estrelas do céu. O que é isso? Quanto é isso, Senhor? E o Senhor diz para ele, olha para o céu, conta as estrelas, não dá. Então é isso que eu vou fazer com você. Às vezes o Senhor, no meio da tua oração, te leva a olhar para o céu, te leva a olhar para um lugar, te leva a viver uma experiência onde você pode visualizar aquilo que Deus tem para você. Então, querido, não perca a visão daquilo que Deus tem para a sua vida. A oração de Jabes foi, alargue, Senhor, as minhas fronteiras. Deus é Deus criador. Deus é um Deus criativo. E nós, como sua criação, nós continuamos em expansão. Esse DNA está em nós. O DNA de ir além. O que Jabes pede para Deus não é espiritual, é físico. Mais terras. Eu fui lá no texto olhar, sabe quando você fica esperando uma revelação do alto, e não, o texto é terras mesmo, terra. Espaço físico, geográfico. Eu não sei se ele queria para gado, eu não sei se ele queria para ovelhas, eu não sei se ele queria para plantar, eu não sei para que ele queria, mas ele queria, Senhor, eu quero mais terras. Eu quero mais posses. Eu quero mais territórios. Para quê? Não era só pelo material. Mas o que ele estava alcançando estava além do material. Ele queria ser distinto entre os seus irmãos. O que Deus estava dando para ele, aquelas terras que Deus estava dando a ele, que ele estava pedindo, o faria distinto entre os irmãos, o faria influente entre os povos de Israel, entre o povo de Israel, e faria com que ele tivesse poder por meio das suas posses. Então o que Deus estava dando a ele, além do material, era influência e distinção. Influência e distinção. Eu quero te falar uma coisa, queridos, antes de orar por você nessa noite. Deus quer te usar através das suas posses. Deus quer te usar através das suas posses. Eu não sei aqui quantos são mais ou menos de posses. Não sei. Para mim, todos vocês são ovelhas desse rebanho.
Mas cada um de vocês sabe o que tem. E talvez muitos de vocês entrem em crise com aquilo que tem. E hoje eu ouvi algumas coisas a respeito de posses que me abriu muito o coração com relação a isso. Porque Deus quer usar você através das suas posses, através das suas influências, através da sua influência, através da sua profissão, através da sua posição profissional, através da sua posição intelectual, através da sua posição espiritual e através da sua posição familiar. Tem pessoas aqui que é o conselheiro da família. Mas quando se trata das coisas espirituais, ninguém chama você, porque você é crente. Tem pessoas que lá no seu trabalho você é muito bom. Você é o que entende de tudo. Você é o especialista em algumas coisas. Mas quando se trata de algo ligado ao espiritual, ninguém busca você. Porque você se intimidou no que diz respeito ao espiritual. Então eu quero dizer uma coisa nesta noite. Deus te faz notável em qualquer área, desde que você honre ao Senhor onde você estiver. Então, se você é alguém que tem um papel importante na sua empresa, o Senhor vai te usar ali, para que você possa honrá-lo. Se você é alguém que tem um papel importante na política, no campo da educação, nas artes, ou qualquer área que você esteja trabalhando, na faculdade, talvez você é um representante da sua classe. No 5º ano, 6º, 7º, 8º, 9º, primeira série, segunda, terceira, faculdade, eu não sei, mas onde o Senhor tem te colocado como uma voz de influência, Ele quer fazer isso também no que diz respeito ao espiritual. Prosperidade precisa ter um propósito para te fazer notável na terra. Então, meu querido, saiba disso, não tenha medo de ser próspero. Algumas pessoas timidamente disseram, não é teologia da prosperidade. Aqui é de fato uma promessa que Deus tem. E Deus vai usar você. Tem pessoas que são influentes. Onde você entra, logo você ocupa um lugar de destaque. Apóstolo, eu não sei o que acontece. Deus colocou você lá. Deus colocou você lá. Deus colocou você como gerente, Deus colocou você como cabeça, Deus colocou você como supervisor, Deus colocou você como um professor, como um reitor, como um diretor. Deus colocou você como alguém que tem uma função importante para que você possa honrar ao Senhor com aquilo que você faz. Terceiro pedido, que seja comigo a tua mão. Que seja comigo a tua mão. Bênção. A bênção na Bíblia é liberada por palavras e pelas mãos. A mão do Senhor te abençoa. A mão do Senhor te sustenta, meu irmão. A mão do Senhor te conduz, a mão do Senhor te protege, a mão do Senhor te corrige, a mão do Senhor aponta o caminho para você seguir sem vacilar nos teus pés, a mão do Senhor te levanta, a mão do Senhor te socorre, a mão do Senhor te fortalece, a mão do Senhor te livra. Salmo capítulo 18, versículo 35 diz, tu me deste teu escudo de vitória, tua mão direita me sustenta, teu socorro me engrandece. Salmo 89 diz, o teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Então o que Jabes pede ao Senhor? Senhor, que a tua mão esteja todo o tempo segurando firme na minha mão. Que a tua mão esteja todo o tempo sustentando os meus pés. Que a tua mão esteja todo o tempo me conduzindo. Senhor, se a tua mão me conduzir, eu não vou me perder no meio do caminho. E por fim, ele termina dizendo, e que me preserves do mal. Que me preserves do mal. O que significa isso? Jabes pede ao Senhor que o guarde quando passar por dias maus. Não é que ele impeça que o dia mau chegue. Oh, meu irmão. Provavelmente, certamente, com certeza, Jabes teve que enfrentar coisas difíceis na sua vida. Quem aqui já teve que enfrentar alguma coisa difícil na sua vida? Todos nós. Quantos aqui, enquanto passavam pelo tempo difícil, pensou em desistir do Senhor? Da fé, não é nem da vida não, sabe?
do Senhor, das suas confissões. O que Jabes pede ao Senhor é que o guarde quando passar pelos dias maus. Sabe, meu querido, nós não podemos evitar dores. Nós não podemos evitar lutas. Não podemos evitar o luto. Nós não podemos evitar as perdas, as más notícias. Mas nós podemos, ao passar por estas situações, por essas circunstâncias, pedir ao Senhor que preserve a minha fé, que preserve o meu coração limpo, que guarde o meu testemunho enquanto eu passo por dias difíceis. Você já pediu assim ao Senhor? Senhor, eu estou passando por tempos difíceis, mas Senhor, que eu possa guardar. Senhor, guarda o meu coração. Eu quero guardar o meu testemunho enquanto eu passo por esse tempo difícil, Senhor. Que o dia mau não me traga aflição, que o dia mau não me roube a fé, que o dia mau não me torne alguém amargo, uma mulher indesejável, amarga, angustiada, aflita. Que o dia mau não me faça perder a conquista, que o dia mau não me torne alguém rebelde, murmurador, que o dia mau não me derrote. Essa foi a oração de Jabes. Que o dia mau não me derrote. O texto diz, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, com dores dei à luz. Mas Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó Senhor, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. O texto termina dizendo, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E aí a genealogia continua. Continua falando de outros homens, de outras pessoas. Mas nessa genealogia há um homem cuja oração Deus respondeu. Eu creio que em algum momento da vida de Jabes, conscientemente, ele fez essa oração. Não foi inconsciente. Em algum momento ele parou, se ajoelhou diante do Senhor e fez essa oração ousada. Mas não foi só num dia de avivamento. Não foi num dia que o Randy Clark estava lá. Não foi no dia que o apóstolo Joel pregou aquela palavra poderosa e você veio aqui à frente e Jabes foi lá na frente e aceitou o apelo. Não. Não foi no único dia. Eu acredito que desde o momento que Jabes fez aquela oração, ele sustentou aquela oração por todos os dias da sua vida. Ele insistiu naquela oração. Ele insistiu na expectativa da sua oração ser respondida. Ele decidiu que o seu início não seria o seu fim. Ele decidiu recorrer ao seu Deus em qualquer que fosse a sua angústia e a sua necessidade. Ele decidiu naquele dia, naquele momento que ele dobrou os seus joelhos e fez essa oração, ele decidiu ser ousado na sua vida a partir daquela oração. E Deus decidiu conceder a Jabes aquilo que ele havia pedido. Jabes fez decisões importantes. E Deus também decidiu algo muito importante na vida de Jabes. Deus tornou Jabes um homem ilustre, mais ilustre do que todos os seus irmãos. Sabe, queridos, o que eu quero te dizer nessa noite é que o Senhor está neste lugar para ouvir a sua oração. Tem a oração de Jabes na Bíblia, mas tem a oração de Amanda, tem a oração da Vanessa, tem a oração da Bruna, tem a oração do Liebert, tem a oração da Neuza, a oração da Rita, que está lá o seu pedido. Eu sei que você tem uma oração também. Tem orações aqui que o Senhor quer responder. Mas existe uma oração que vai mudar o seu destino. Existe uma oração de Jabes dentro de você.
Existe uma oração de Jabes dentro de você. Uma oração que vai fazer com que seja qual for a sua história, o seu destino não vai ser comprometido. Quero que você feche os teus olhos na presença do Senhor. E que você diga ao Senhor aquilo que está no seu coração e no seu espírito. Talvez Jabes, em algum momento, antes de fazer essa oração, ele se sentiu cansado de carregar aquele nome e aquela história sobre ele. Ele estava cansado de ouvir a mãe dele contando a mesma história, dos seus irmãos falarem dele como alguém que carregava sobre si um pesar. Sabe, o Senhor me diz agora que há pessoas que estão aqui hoje que se tornaram o que são hoje porque alguém um dia fez uma oração por você. Alguém um dia orou dizendo: Senhor, o meu filho não nasceu para ser isso. O meu marido não nasceu para ter essa vida. Minha esposa, eu não me casei para que ela morresse disso. O Senhor me diz que há pessoas aqui que carregam sobre si uma resposta de oração. Que até aqui você tem andado sustentado por uma oração de alguém. Mas hoje, o Senhor vai mover na sua vida pela sua oração. Deus me mostra que há filhos aqui que estão casados e na presença do Senhor, porque a sua mãe orou muito, chorou muito e sustentou uma palavra sobre você. Mas o Senhor diz para você: até aqui você tem andado sustentado por a oração de alguém. Agora vai ser a sua oração. Hoje, muitos Jabes aqui farão a sua oração. E Deus vai fazer de você alguém ilustre. Não para a tua glória, mas para a glória dele. Não para que você seja lembrado, mas para que o Senhor seja lembrado. Não para que você viva simplesmente num conforto e na abundância, mas para que você promova isso a outras pessoas. O Senhor não quer mais que você viva na mesmice. Seja mesmice espiritual, familiar, conjugal, doméstica, profissional. Deus quer movimentar muitas pessoas aqui na sua vida profissional. Queria que você se colocasse de pé, todos aqui, por favor. E o Senhor me conduz a orar nessa noite por pessoas que ocupam uma profissão, uma posição no seu trabalho, e que você de fato é alguém que aquilo que você faz no seu trabalho, ou na sua profissão, na sua carreira, você se destaca. Você é bom. Você é ilustre.
E o Senhor diz a você que Ele vai te levar na mesma proporção profissional e de carreira. O Senhor vai te levar no espiritual, no lugar que você está. Porque onde você está, você não está só por causa da sua profissão, da sua capacidade, das suas habilidades. Você está por causa de um chamado. Eu quero orar por você que tem uma profissão e quer ser usado na sua profissão. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Você que quer ser influente, você que quer ter relevância, seja numa carreira política, seja numa carreira profissional, médicos, advogados, professores, reitores, diretores de escola, enfermeiros. Talvez você diga assim: apóstolo, eu queria ser pastor, missionário lá em tal lugar. E o Senhor diz para você: mas eu te capacitei, eu te formei, eu te preparei e te coloquei num lugar onde eu não estou, onde o apóstolo não está. Mas você está, você quer ser usado lá, você quer ser usado lá. Então olha aqui para mim, não abaixa sua cabeça, olha aqui para mim e me responda: você quer ser usado no seu trabalho? Você quer ser usado no seu trabalho? Então levante a sua mão direita e diz assim: Senhor, eu quero ser usado onde eu estou. Eu não quero mais ser tímido, eu não quero mais, Senhor, ser covarde, eu não quero mais, Senhor, não ter palavras, eu não quero mais ficar intimidado por nenhuma pessoa, por nenhuma circunstância. O Senhor colocou você, minha irmã, meu irmão, talvez até na internet, como alguém de influência, como alguém que tem uma voz, como alguém que tem seguidores. Aquelas pessoas que estão te seguindo, aquelas pessoas que estão fechando contrato com você, aquelas pessoas que estão sendo cuidadas por você, elas não estão ali por acaso. Você foi levantado pelo Senhor para ser alguém ilustre. Olhe ao Senhor agora e diga: Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor alargue o meu território, que o Senhor alargue onde eu estou plantado, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que o Senhor possa acrescentar posses, que o Senhor possa me capacitar, que o Senhor possa me levar a outras nações, que o Senhor possa me levar a outras cidades, a outros estados, que o Senhor possa colocar pessoas, que eu possa falar, que eu possa tocar, que eu possa orar, que eu possa ministrar. Ah, Senhor, tira aqui em nome de Jesus o espírito de mediocridade. Senhor, que nós possamos desejar ir além daquilo que somos, além daquilo que temos, ó Deus, não para a nossa glória, mas para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos, abençoo a igreja, Senhor, abençoo os jovens, homens, mulheres, casais, famílias, empresários, profissionais, estudantes, aqueles que estão na faculdade. Ah, Senhor, cuida das suas mentes, protege, Senhor, blinda seus corações, para que não sejam consumidos por nenhum espírito maligno que se manifesta naquele lugar. Oh, faz-nos, ó Deus, sermos ousados em nossas orações, ousados em nossas orações, ousados em nossas orações, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, oh, glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! 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 Vamos terminar essa noite. Levante a sua mão direita comigo e diga comigo assim: tomara, Senhor, bem forte, tomara, Senhor, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Amém? Amém? Agora você vai, depois desse aplauso,
Você vai dizer para 5 pessoas antes de você sair da igreja: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Diga para a pessoa assim: que o Senhor te conceda aquilo que você pediu nessa noite. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!